Você sabia que há algumas décadas era muito comum a Igreja Católica se manifestar contra alguns filmes, seja algum tempo antes de lançar esses filmes, seja durante a produção ou depois de lançados? Eles falavam, mandavam cartas, saíam aí nos meios de comunicação, gerava polêmica, em alguns casos prejudicava alguns desses filmes, em outros tornaram esses filmes grandíssimas bilheterias, até porque o povo é curioso, o povo gosta de polêmica. E hoje eu quero falar de 6 desses filmes duramente criticados pela Igreja Católica. Answer me now. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Sim, tiveram filmes no decorrer de algumas décadas aí que foram banidos pela Igreja Católica, foram publicamente criticados pela Igreja, né? E isso aí tinha muitas vezes uma ligação direta com os estúdios, cartas abertas da Igreja para com esses estúdios. Ó, o que vocês estão fazendo, né, para lançar isso aí é do demônio, coisa e tal. Aquela história que a gente já ouviu algumas vezes. É claro que esse vídeo, essa temática não é para atacar a fé e a religião de ninguém. Isso aqui são fatos, é a história do cinema. É um negócio que com uma breve pesquisa você consegue achar N casos em que a igreja se mostrou contra essas produções. E dá para reparar que a grande maioria desses casos aconteceram décadas atrás. Aqui vai ter filme da década de 50, década de 70. Hoje em dia as coisas elas estão mais, digamos assim, de boa, mas bora lá relembrar alguns desses casos. O primeiro deles, a gente vai fazer uma viagem no tempo lá em 1951. Eu acho que você não conhece essa obra, mas deveria conhecer. Foi com o filme Cartas Venenosas, ou The 30th Letter, de 1951. Filme americano dirigido por Otto Preminger, que conta uma história no mínimo misteriosa. É um thriller, né? Um suspense. Cidadãos de uma cidade passam a receber cartas misteriosas revelando segredos sobre essas pessoas. Fulano de tal tá doente, ciclano quer matar não sei quem, Beltrano trai o marido dele, né? A mulher trai o marido dele e tal. Cartas essas que vão causar um verdadeiro caos ali naquela comunidade, naquela cidade. Pessoas vão querer matar as outras, né? Pessoas vão querer tirar, inclusive, a própria vida. E pessoas vão falar assim, aquela ali tá botando chifre naquele rapaz acolá. Você sabe o que é? Eu vou te dar 15 chances para você descobrir o que foi mais incômodo nesse filme para a igreja. O que ela criticou publicamente sobre esse filme aqui, o Cartas Venenosas. Sim, foi em relação à traição, foi em relação à infidelidade das mulheres para com os maridos. Assassinato, tá tranquilo, não sei o que, tirar a vida dele mesmo, tá de boa, mas o lance que pegou para a igreja foi essa coisa da infidelidade, justamente por ser, segundo a igreja, um ataque ao matrimônio, seria um péssimo exemplo. Isso iria se proliferar através da mensagem do filme, as pessoas não poderiam ver aquela pouca vergonha, etc, etc. Ou seja, um verdadeiro sacrilégio, né? Esse filme, inclusive, eu não posso falar para vocês que tá disponível completo aqui no YouTube, mas eu só digo o seguinte, né? Se ficasse incomodado com os filmes mais atuais, para esse tipo de assunto, aconteceu um negocinho desse aí, acabou, meu Deus do céu, ia ser um verdadeiro caos, era quase todo o filme que ia incomodar muita gente. Staring at me. You're a doctor, you've seen lame people before. Vamos fazer uma linha do tempo, hein? Começamos lá em 1951, críticas fervorosas da igreja àquele filme, e um que recebeu críticas gigantescas também é ele, hein? O Bebê de Rosemary, de 1968, dirigido por Roman Polanski. Bem, é chover no molhado falar que as temáticas desse filme aqui, em vários temas que ele lida, foi um incômodo para a igreja na década de 60, que falou, peraí, vocês estão fazendo um filme que a mulher ali, que a família, né, é seduzida por um culto diabólico e que vai gerar o Bebê de Rosemary, que ninguém mais e ninguém menos é o anticristo, né? A grande questão é que esse é um caso
que a igreja foi publicamente falar e coisa e tal. Ficam famosas então essas reclamações e o público simplesmente se interessa demasiadamente no filme do Roman Polanski, tanto é que ele foi um sucesso de bilheteria, atraiu a atenção de muita gente, inclusive os católicos, né? Vou ver o filme sim, hoje eu posso, hoje eu quero, e foi um sucesso. O filme é aclamado por crítica, por público e hoje considerado um grande clássico. Rapaz, se o primeiro e segundo filme incomodou a igreja, imagine esse terceiro aqui. The Devils, de 1971. Filme dirigido pelo Ken Russell, já falei sobre ele aqui no canal, é daquele típico filme que não só ele não foi visto por ótimos olhos pela Igreja Católica, muito pelo contrário, mas também ele foi censurado em países, etc, né? Principalmente porque o filme ele é inspirado em um caso real de um padre que foi executado no século 17 porque ele gostava ali do romance, digamos, com várias pessoas e várias pessoas ao mesmo tempo. Supostamente isso acontecia, o negócio virou ali uma espécie de bacanal, a igreja ficou sabendo, né, e o destino do rapaz não foi muito legal. Ken Russell, diretor e companhia, então transformaram essa história em um filme de terror, onde ele leva essa questão ali como sendo vista um grande pecado e também esse bacanal como se fosse ali pela visão da igreja sendo algo obscuro, algo sombrio, algo diabólico. E é óbvio que The Devils, mostrando isso, né, de maneira ali crua, de maneira, digamos, não só crua, mas nua também, e trazendo, misturando com esses elementos diabólicos, né, mais uma vez, como se fosse ali a visão da igreja para com aqueles acontecimentos, a igreja não gostou não, tá? E essa representação de um totalitarismo, né, de uma pressão ali, uma opressão também, executando gente, definitivamente a igreja considerou Ken Russell e companhia como pessoas não gratas. O quarto filme eu acho que você não conhece não, né? O anterior era de 71, agora a gente vai para 2 anos depois. É um filme assim pouco famoso, chamado O Exorcista, de 1973. Clássico absoluto que dispensa apresentações, dirigido pelo William Friedkin, baseado na obra do William Peter Blatty. Mas aí você fala, Lucas, mas é um filme que tem uns padres lá, o catolicismo contra o demônio, o exorcismo e coisa e tal. Mas não pegou legal não, rapaz, não pegou nada legal esse filme aqui, né? Por mais que sim, tenham elementos, tem o catolicismo ali, até por conta do passado do autor e da relação dele com o catolicismo, etc, né? A Igreja Católica repugnou esse filme aqui, justamente por conta dessa ligação com o terror, com o diabólico, é aquela coisa, né? Você pedir pra igreja na década de 70. O pessoal, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, né? Alguém falando, o diretor, William Friedkin falando com a Igreja Católica, né? Com o Papa e companhia. Esse filme aqui é terror, né? É ficção e coisa e tal, então a gente quer assustar, a gente quer apavorar as pessoas. A igreja não quer saber, até porque existem várias cenas ali fortes, pesadas, macabras, né? Usando crucifixo ali para fazer não sei o quê. Ah, é porque estamos falando da menina lá que tava daquele jeito e começa a profanar e falar um monte de coisa pesada. Então, não foi nada bem aceito. Porém, por causa dessas controvérsias, essas polêmicas, o mito que se cria em cima do Exorcista, né, de tudo que ele representou, coisa de bastidores, etc. O filme, ele cresceu absurdamente, né, já naquela época, até hoje, né, mais de 50 anos, é um filme que todo mundo, quase todo mundo, 99,9% das pessoas que você perguntar, fala, não, o Exorcista é brabo, o Exorcista, porque ele conseguiu construir essa aura dele, né? E que vem desde aquela época, das críticas que ele recebia, né? E da curiosidade do povo que lotou o cinema e fez um filme ser um verdadeiro sucesso, seja de crítica, de público, e até hoje, mais de 50 anos depois, é considerado um dos maiores filmes de terror de todos os tempos.
O penúltimo da nossa lista é um caso curioso e eu diria até meio engraçado, tá? É mais um clássico absoluto. Tô falando de The Wicker Man, também do mesmo ano de O Exorcista, de 1973, conhecido aqui no Brasil como O Homem de Palha, conhecido como um filme que influenciou fortemente Midsommar. Esse filme foi dirigido pelo Robin Hardy e é um filme pró-católico. Ele é um filme que ele pega outros tipos de culto, seita e tal, e ele leva em direção, ó, isso aqui vai combater essa coisa, né? Tá, o modus operandi é meio parecido ali com exorcismo, mas é colocando ali os rituais pagãos como os verdadeiros vilões, etc. Só que também não adiantou, não foi legal para a igreja, pelo contrário, foi publicamente criticado e pra caramba. Porque segundo declarações da própria Igreja Católica lá na década de 70, esse tipo de filme mesmo lá, estamos combatendo isso aqui, ele tá promovendo esse tipo de ocultismo, de ritual e propagando e colocando sementinha na cabeça das pessoas, colocando o filme então como uma espécie de propaganda ali para milhões de pessoas, pro capiroto, pro mochila eu ia falar mochila de capeta, mas é mochila de criança. E eu vou te falar uma coisa, tá? Pesquisando bastante sobre essa pauta, a maioria dos casos são na década de 70. Você até tem alguns casos ali, né, da igreja reclamando de filme na década de 50, na década de 60, mas foi na década de 70 que aí a gente poderia fazer uma lista assim, ó, com dezenas e dezenas de filmes que bagunçou, que deu uma irritada nos homens. E o último da nossa lista, de que época que é? Sim, a década de 70, diretamente de 1976, outro clássico que incomodou uma galera, The Omen. Lucas, o homem? Não. A Profecia. Um clássico do Richard Donner, até hoje um filme muito querido por muita gente, ganhou prequel recentemente aí, que inclusive é bem legal também. E esse filme aqui foi mais no pós, né? Ali antes dele ser lançado e tal, o pessoal, a Profecia, quando ele lançou e a galera saía mais horrorizada ali do cinema, meu Deus do céu, o povo se focando, não sei o que, padre sendo empalado, é o anticristo, é a criança ali como mote principal do filme. Então assim, a Profecia tem vários momentos para deixar a galera mais religiosa, mais fervorosa, né? Não tô generalizando, mas a gente pega uma boa parcela da década de 70 que se sentiu bastante incomodada com esses elementos de A Profecia. Mas já era tarde demais para reclamar, para ir lá nos jornais e revistas e falar que esse filme não era profecia, era profano e uma profanidade que ia poluir a mente de muita gente. Já era tarde demais, porque o filme já era sucesso de bilheteria, de popularidade, de crítica e de público. E eu te digo mais, tá? Eu acho que nesse modus operandi, como tava tendo vários filmes que falavam, a igreja se incomodou e usava isso como uma espécie de, como é que fala, os próprios filmes colocavam em cartazes ou na VHS depois de um tempo, filme proibido em 47 países e tal. Esse modus operandi, inevitavelmente, ele chama a atenção de muita gente, ele chama a curiosidade de muita gente. E muita gente vai assistir o filme, seja nos cinemas, seja alugar a fita de vídeo, e vários desses filmes ganharam sobrevidas por décadas por conta dessas reputações aí. Bem, meus amigos, é isso. 6 filmes que foram banidos, que foram aí bastante achincalhados, criticados pela Igreja Católica. E aí eu te pergunto, o que você acha dessa história? Só pedir mais uma vez, né, nos comentários, respeito, a fé, as pessoas, ele não precisa, né, bater boca por causa disso, porque, mais uma vez, são fatos que, beleza, aconteceram muito, décadas e décadas atrás, principalmente décadas de 70, 80 para trás, como eu disse, mas que aconteceram, que estão lá historicamente e que fizeram parte aí da essência desses filmes e do cinema. E me diga aí também o que você acha desses filmes, né? Você gosta desses filmes que eu mencionei aqui? Você já viu todos, conhece todos?
Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like que ajuda muito o canal e se torne membro do Refúgio Cult para receber esses assuntos em antecipado, participar de lives, ter outros benefícios aí, se tornar mais parte dessa comunidade e, claro, ajuda demais ao canal a continuar o trabalho. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.